fazer, né, ou quando tudo foge do controle. Essa série tem como objetivo, a gente começou ela no último domingo de abril, e provavelmente eu devo ter mais 1 ou 2 domingos, que eu quero abordar mais 1 ou 2 assuntos ainda nesse tema, mas a gente praticamente está chegando ao final dessa série de mensagens. No domingo passado nós falamos sobre quando Jesus vai atravessar o mar da Galileia, indo rumo a Gadara, e uma tempestade então os alcança pelo caminho. E nós falamos sobre essa dificuldade, esse conflito do nosso pensamento em sofrer quando a gente está obedecendo a Deus. Em Deus nos levar a lugares aonde a tempestade virá, e daquele lugar que a tempestade nos acomete, o Senhor nos socorre, o Senhor se revela a nós, o Senhor mostra-nos muito do seu caráter, da sua faceta e de quem Ele é. E hoje eu quero abordar um tema um pouco diferente. Eu quero abordar um conflito que começou exatamente por uma decisão errada de uma pessoa. E eu acho que você já deve ter tido situações como essa na sua vida. Você já deve ter tomado decisões que você achava que seriam as melhores, você via tudo da forma correta, estava tempo, temperatura, pressão, tudo certinho, mas não era aquilo que provavelmente Deus gostaria que você fizesse. O tema dessa mensagem é: o inimigo agora é outro. Não é o segundo filme da Tropa de Elite, não. Viu, Célio? Não precisa rir por baixo da máscara, não, que eu estou vendo que você está rindo aí por baixo da máscara. O inimigo agora é outro. Muitas vezes nós entramos em situações com as nossas próprias pernas e acabamos, no momento do desespero, para achar algum culpado, a gente acaba jogando isso aí na conta do inimigo. Diz que um pastor amigo meu disse assim: Gustavo, quando você estiver pregando e o povo está quase dormindo, você começa a falar mal do diabo, que aí o povo fica esperto, o povo vai dar glória a Deus, o povo vai dar aleluia, porque o crente gosta de jogar nas costas. E a gente sabe que ele é astuto, ele faz de tudo para nos perturbar, para nos destruir, para tirar a nossa paz. Mas existem conflitos da nossa vida, existem momentos que nós perdemos o controle, porque nós fomos com o nosso próprio pé para uma situação que nos colocou fora do controle. Muitas vezes a gente saiu daquilo que Deus tinha para a gente. E hoje nós vamos ver a vida de um homem que a Bíblia fala que ele está entre um dos 5 reis que foram melhores, bem-sucedidos no seu reinado. É o rei Josafá. Você vai abrir a sua Bíblia em 2º livro de Crônicas. Nós vamos ler 20 versículos. A leitura é um pouco extensa, mas é importante para a gente entender o contexto. Mas você vai ficar com a sua Bíblia aberta em Crônicas, que nós vamos dar uma passeada em Crônicas para você entender quem que é esse cidadão e por que esse cidadão é bem-sucedido, e a gente tentar construir a história e tentar aprender um pouquinho da vida do Josafá e de como aplicar isso para nós. Então você que está em casa, 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos ler aqui os primeiros 19 versículos hoje à noite. Acharam aí, irmãos? Todo mundo achou? Você que está em casa, levanta aí do seu poltrona e diz aleluia. Dá um like aí ao vivo, você que achou, né? Vamos lá, 2 Crônicas 20. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria. Eis que já estão em Hazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir.
Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não terei de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá, moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Vamos orar mais uma vez? Fecha os teus olhos. Senhor, a tua palavra foi lida e nós pedimos a sua graça para que ela seja corretamente explicada e contextualizada e aplicada ao nosso coração. Dá-nos graça, Senhor. Dá-nos graça, Espírito de Deus, para que a sua palavra seja exaltada, celebrada e adorada nessa noite. E ela reflita, e ela tenha efeito na nossa vida, e ela molde-nos e nos faça caminhar segundo os teus preceitos e segundo a tua vontade. Essa é a minha oração em Cristo Jesus. Amém. Josafá, muitas vezes eu li essa história, muitas vezes eu já preguei sobre essa história, mas dessa vez, quando eu orava no domingo à noite, domingo passado à noite, né, e na segunda eu orando, pedindo ao Senhor a direção sobre o que falar, me veio a história completa de Josafá no coração, e eu fui estudar essa semana a história de Josafá. E é interessante que muitas vezes eu vi esse texto isolado: nessa peleja não tereis que pelejar por causa do grande inimigo, a batalha é nossa, não sua, a batalha é minha, diz o Senhor, não de vocês. Eu lembro, na década de 90, eu era uma criança pequena, mas eu já vi o Cassandro, o Ricardo na igreja, essas pessoas mais idosas, e tinha um hino do Ron Kenoly que era baseado nessa passagem, a batalha do Senhor. E eu lembro do vídeo ainda, videocassete, o pessoal mais novo não sabe o que é isso, mas era uma fita grande, a gente tinha que colocar num aparelho temeroso, que às vezes engolia garfo, faca, engolia um monte de coisa, aquele aparelho, né? E eu me lembro de ouvir essa ministração. E toda vez que a gente ouve essa ministração, realmente aqui é um grande livramento de Deus. É uma guerra onde Deus fala para o exército: vai guerrear. E o exército, em vez de ir com a sua infantaria na frente, ele coloca os cantores. É a mesma coisa de nos dias de hoje, a gente sair para a guerra, e quem vai na frente não é a infantaria, é a banda. Né? O sargento da banda com o seu batuta lá regendo a banda, e sem disparar uma flecha,
sem disparar, desembainhar uma espada, a Bíblia vai dizer para a gente aqui no restante do capítulo 20, que o Senhor confunde o inimigo e o Senhor acaba, né, com aquela batalha. Mas é interessante a gente pensar que essa batalha, que esse momento, ele é fruto de, provavelmente, talvez, muito provavelmente, de um comportamento de Josafá. Quem é Josafá? A gente olha, às vezes, o livramento, a gente conta o livramento, e às vezes a gente não conta o que nos levou àquele ponto de precisar um livramento. Já aconteceu isso com você? A gente fala do que o Senhor fez, mas a gente não conta por que a gente chegou naquele ponto. A gente se esquece muitas vezes do o que nos levou até aquele ponto. O que nos levou àquele grande livramento? Por isso que a gente tem falado nesses dias aqui que o processo de Deus na nossa vida, ele é muito mais importante do que celebrar a bênção. Porque o processo me impede de voltar àquele momento aonde eu preciso de novo de um livramento de uma forma, perdão da palavra, às vezes até estúpida. Às vezes você vai repetindo um erro atrás do outro, a mesma coisa a vida inteira. Deus vai te livrando, né? E a gente está sempre contando o livramento como bênção, mas a gente não entende que tem posicionamento que a gente precisa tomar para que isso não aconteça. Então, quando a gente olha para Josafá, o cronista vai falar sobre a história de Josafá lá no capítulo 17. Quem era Josafá? Volta a sua Bíblia para o capítulo 17. Nós vamos ler os primeiros 6 versículos para a gente entender quem era Josafá. Josafá, ele sucedeu seu pai Asa, o rei Asa. O rei Asa, depois da sua morte, a gente lembra, você vai lembrar, você que teve lá Lírio do Vales, na Rosa de Saron, no Adole Jovens, você ouviu essa história do rei Asa. O rei Asa começou bem, mas terminou mal diante do Senhor. Ele começa muito bem o seu reinado, mas não termina tão bem assim. Josafá reina no lugar do seu pai. No final do capítulo 20, você vai encontrar esse dado, vai dizer que ele começou a reinar com 35 anos e reinou por 25 anos em Judá. Então ele é um rei do sul e ele está reinando no lugar de Asa, seu pai. E o cronista vai dizer para ele assim, em lugar de Asa, capítulo 17, você que está em casa, do 1 ao 6, nós vamos ler. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá, estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou Balaíns. Antes procurou ao Deus de seu pai, e ainda nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino em suas mãos, e todo o Judá deu presente a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e postes ídolos de Judá. Então, quem é Josafá? Primeiro, Josafá, ele é um grande estadista, ele foi um grande estadista. Aqui no capítulo 17, se a gente continuar lendo, a gente vai ver que ele fortificou as cidades, as fronteiras contra Israel. O reino do norte e o reino do sul, existia uma animosidade entre os dois. Em Israel reinava Acabe casado com Jezabel, eu ia falar outro nome aqui, Acabe casado com Jezabel. Jezabel viu, Acabe se declara, a gente vai ler lá em Reis, que Acabe escolhe seguir a Baal. Acabe é um rei mau, é um rei idólatra. E ele, então, Israel, o reino do norte e o reino do sul, vivem uma peleja constante entre eles. Asa fortifica essa fronteira. O filho dele dá sequência a isso. Então ele edifica a cidade, ele se fortifica. Ele mostra que que Josafá não concorda com o final da vida do seu pai, e muito menos com aquilo que acontecia em Israel, porque ele diz, não, essa idolatria não vai passar para o lado de cá, vamos fechar as fronteiras para isso. Então, ele é um grande estadista, ele se fortifica. Ele vai dizer aqui para a gente que ele aumentou em riqueza,
Ele aumentou em prestígio com o povo vizinho. Capítulo 10 e 11, versículo 10 e 11 desse capítulo vai dizer que os vizinhos temiam a ele. Os vizinhos não queriam encrenca com Josafá por causa da forma como o Senhor era com ele. Então, como estadista, como governante, ele era um cara correto. Ele era um grande estadista. A palavra que nós vamos ver do capítulo 17 ao capítulo 20, que marca o reino de Josafá, é buscar ao Senhor. Buscar. E isso é algo que é característica do reinado de Josafá. Então, quando você lê, toda vez que você lê a história de Josafá, que essa palavra aparecer, marca ela. Você vai ver que é uma constante do Josafá, quase sempre buscar ao Senhor. Segunda coisa que a gente vê em Josafá é que ele era um rei temente ao Senhor. Ele fala aqui no versículo 3 que ele inclinou o seu coração a andar nos primeiros caminhos de Davi. Olha que interessante o que o cronista fala. Nós conhecemos a história de Davi. E ele está dizendo, Josafá andou como Davi andava antes de todo o problema e de todo o pecado que Davi viveu e vivenciou. Ele andou nos caminhos de Davi. Ele era alguém que buscava ao Senhor. Versículo 6. O coração dele foi ousado em seguir, em buscar ao Senhor. Então ele era um homem temente a Deus. 4 referências da sua atitude de busca a Deus em 2 versículos. No versículo 3 e versículo 4, você vai ver 4 vezes o cronista falando que ele buscou a Deus, que ele ia até o Senhor, que ele queria saber a vontade do Senhor. A gente vai ver que ele é um homem que tinha interesse de coração. Ele não só buscava ao Senhor por uma questão religiosa e de exercer o seu reinado, mas o coração dele era inteiramente do Senhor. É isso que a gente vai ver na história de Josafá. Talvez Josafá estivesse perto do seu pai, do rei Asa, quando o profeta falou com ele e disse, Asa, meu rei, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando encontrar aqueles cujo coração seja inteiramente deles. Foi para isso, foi para Asa que o Senhor fala essa fala e talvez Josafá estivesse por ali. Então Josafá promove reformas religiosas em Judá. Ele tira os postes ídolos. Ele pega, se você continuar lendo o capítulo 17, você vai ver que ele tinha tanta preocupação com a lei, que ele seleciona pessoas para irem em Judá, no território de Judá, ensinar a lei, explicar a lei. Ele era um rei, então, como um grande estadista, mas ele também era um homem temente ao Senhor. Ele fez um papel de promover a lei, de fazer as pessoas entenderem o que o Senhor falava. Ele tornou a lei disponível para as pessoas. Então, Josafá era um grande estadista também que temia a Deus. E se você continua lendo no capítulo 17, a gente vai ver do versículo 14 ao 19, que também Josafá era um general muito bem sucedido. Ele era um general que tinha um exército forte e poderoso. Então nós temos aqui um homem que governa bem, governa com equidade e com temor de Deus. Um homem que tem a palavra do Senhor em alto grau, um homem que faz a palavra do Senhor chegar a seu reino, exalta o nome do nosso Deus, e um homem que tinha um exército forte nas suas mãos. Ele tinha homens, tanto que o final do capítulo 17 é um censo para a gente ver o tamanho do exército que esse homem tinha. Ele tinha homens à sua disposição para guerrear e batalhar e fazer a sua causa conhecida. Então, no final do capítulo 17, nós encontramos um reino regido por um rei que era um grande estadista, temente ao Senhor, com um exército forte e poderoso. Nós encontramos um reino que desfruta de paz e segurança. Nós encontramos um reino com a economia aquecida. Nós encontramos um reino com a religião sendo restabelecida e o Senhor sendo proclamado nas suas fronteiras. Nós encontramos um reino onde o temor do Senhor era celebrado e incentivado.
No capítulo 19, nós vamos ver que ele instaura pessoas para julgar as causas, e ele diz: julguem sobre o temor do Senhor. Julguem as causas pelo temor do Senhor. Então a gente vê um reino onde o temor do Senhor era celebrado. E a minha pergunta é: o que poderia então dar errado com esse reinado? O que poderia sair do controle? Olhando para essa situação toda, o capítulo 18 abre para a gente, a primeira frase do capítulo 18, ela é intrigante, diz assim: tinha Josafá riqueza e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. No meio de toda a prosperidade, no meio de tudo caminhando da maneira como estava caminhando, no meio de tanta riqueza, de tanto respeito, de tudo que ele tinha pelo povo ao seu redor, ele resolve dar o filho em casamento com a filha de Acabe. Isso era uma forma de selar a paz entre duas nações que antes eram inimigas. Josafá promove uma aproximação com Israel. Ele promove uma aproximação com os reinos do norte. E ele dá o seu filho para selar tudo isso. Mas vamos lembrar, Acabe era um homem vil. 1 Reis 16 vai dizer assim, Acabe também fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. O cara está dizendo assim, o cara olhou para todo mundo que foi antes dele e pensou assim: como que eu posso irritar mais a Deus do que esses caras que fizeram besteira? Bom, eu vou fazer. Esse é o Acabe. E o bendito do Josafá resolve estabelecer uma parentela com Acabe, selar a paz com Acabe. Ele começa a se aproximar do Acabe. Depois disso, não só isso, ele faz uma aliança com Acabe. No capítulo 18, ele decide então, Acabe dá um banquete para ele e fala: você vai lutar comigo contra os sírios? E ele fala: eu sou seu povo e eu vou com você. Veja bem, ele não apenas se aparenta com Acabe, mas ele faz uma aliança com Acabe. E aí ele vai se comprometendo cada vez mais. E ele decide errado. Essa é uma decisão infeliz do Josafá. E eu notei um padrão aqui, irmãos, da prosperidade. Davi era um rei rico e influente. Era o homem mais amado, ou o rei mais amado de Israel. No entanto, no momento de prosperidade, nas maiores prosperidades que ele teve, ele fez escolhas erradas, colocou-se no lugar de Deus e decidiu sobre a vida de Urias. Ele foi tão arrogante que ele decidiu quem viveria e quem morreria. Ele foi tão arrogante que ele tomou o lugar do Senhor naquela situação e sacrificou Urias de forma covarde e vil. Um homem segundo o coração de Deus. Lá na vida de Davi a gente vai ver, na época que os reis saem para a guerra, Davi ficou. E estava lá de boa, e de repente a coisa ficou ruim. O reino estava bem, estava em paz, estava crescendo, Davi estava armando o reino, estava expandindo o seu território. Salomão, rico, influente e sábio, fez escolhas que o levaram para longe da vontade de Deus. Ele começou a casar com tantas mulheres dos povos ao redor, começou a fazer concessões, começou a deixá-las trazer os seus ídolos e a sua religião para dentro de Israel, ao ponto de Salomão terminar a sua vida escrevendo um livro como Eclesiastes, que basicamente é um lamento de um homem olhando para o tempo e questionando tantas outras coisas. Um homem estava bem, em tempo de prosperidade, em tempo de tranquilidade, e agora a gente vê Josafá, rico, influente, temente ao Senhor, e decide uma coisa tão importante, sem sequer consultar o Senhor. É quase um contraponto quando você lê a história de Josafá, porque na história dele, a gente vê que a marca dele é buscar ao Senhor. No próprio capítulo 18, ele vai dizer assim: eu vou com você para a guerra.
E aí o Acabe fala, então tá, então nós vamos para a guerra. Aí ele fala assim, será que não dá para a gente consultar o Senhor? Você não pode consultar o Senhor para saber se a gente deve ir para a guerra? Mas o que deu na cabeça do Josafá que ele não consultou o Senhor para fazer aliança com Acabe? E aqui eu quero colocar pelo menos, fazer um parênteses e colocar pelo menos 3 inferências a essa situação de decisão, no momento onde está tudo bem e a gente decide errado. Primeira, a gente pode decidir errado, olhando para Josafá, e a gente pode inferir ou deduzir que a relação com o Senhor, quando ela cai numa rotina perigosa e numa zona de acomodação, nós tendemos a não mais incluí-lo nas decisões mais importantes da nossa vida. Quando a gente está muito acostumado com a vida religiosa, quando a gente está muito acostumado com as coisas de Deus, quando a gente está muito tranquilo naquilo que a gente está vivendo, quando a gente acha que a gente é broda do Senhor, quando a gente acha que Ele é nosso parça, aí alguma coisa pode estar saindo do controle, a gente pode estar perdendo a noção e confiar mais em nossos instintos e no que sentimos do que naquilo que a palavra de Deus fala para a gente. Gente, eu cansei de conversar com pessoas que tinham se colocado em situação complicada, e aí você vai conversando com elas, e elas falam assim, mas eu senti que era de Deus. Você sentiu que era de Deus? Então eu sinto muito te informar que não foi de Deus. Você sentiu errado. Você sentiu errado. Então às vezes a nossa vida vai entrando numa relação rotineira e perigosa com Deus. A gente vai se acostumando com a vida religiosa que a gente vai tendo. A segunda coisa é que a relação, então, desse costume, vai tornando-se mais religiosa do que viva. Então a gente vai tendo uma relação com Deus baseada na religiosidade e não na vida. E Josafá nos mostra isso. Por quê? Porque ele pede para consultar um profeta do Senhor, mesmo sabendo que ele tinha tomado uma decisão sem consultar o profeta do Senhor. E é engraçado que Acabe traz 400 profetas que falam para ele, vá, você vai prevalecer. O Josafá sabia que aqueles caras não eram profetas de Deus. E ele ainda pergunta, não tem mais um profeta, por acaso não tem um profeta do Senhor aqui? Aí o Acabe fala, olha o nível da relação. O Acabe fala, tem, mas ele nunca fala o que eu quero ouvir. Não gosto dele. Não fala assim, meu rei Acabe, traz ele lá. Aí vem o Micaías, ou Micaias. Ele vem, ele fala exatamente a mesma coisa. Você vai prevalecer. E o Acabe diz para ele, está vendo? Você está me enganando de novo. Ele falou, não, você vai prevalecer, mas você vai morrer. Israel vai ficar como ovelha sem pastor, vai ficar perdida no pasto e você não volta. E aí enquanto o Micaias falava, isso está no capítulo 18, ele toma um tapa na cara e alguém fala, por que buraco do seu corpo saiu essa palavra? Essa é o original. Por onde você falou isso aí? Aí o cara fala, você vai saber no dia que você estiver fugindo de câmara em câmara, antes de morrer. Prenda-no, Micaias. E que ele só seja solto quando eu voltar. E o Micaias ainda fala, se você voltar eu não sou um homem de Deus, Deus não falou por mim. E a gente vê que o restante do capítulo vai mostrar essa relação perigosa entre Josafá e entre Acabe. Mas a relação com o Senhor foi se tornando religiosa. Ele começou a talvez classificar assuntos que a gente leva a Deus. E a gente vai devagarzinho nesse processo, dependendo menos de Deus, porque em alguns momentos da nossa vida a gente pode depender do nosso próprio braço. E a gente vai criando situações para isso. E nós também podemos, o Josafá nos mostra, que nós podemos, irmãos, por incrível que pareça, ser sufocado pelas nossas bênçãos. Nós podemos ser sufocados na nossa relação com Deus, com a nossa bênção. Aquilo que era um dia bênção, prosperidade, tranquilidade e paz, aos poucos foi sendo pesado e um fardo para nós e nos distanciando da busca do Senhor. Quantas pessoas que oram
tremendamente ao Senhor, passam tempos pedindo ao Senhor para passar num concurso ou para um trabalho, e quando o trabalho vem, elas deixam de buscar o Senhor, porque agora elas dizem que não tem mais tempo por causa do trabalho. A bênção deles o sufocou. Eu quero um filho, aí tem um filho, nunca mais vem na igreja porque tem filho, porque não pode vir à igreja. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Às vezes a nossa maior bênção se torna o motivo pelo qual nós não buscamos ao Senhor. Talvez toda a prosperidade de Josafá, toda a tranquilidade de Josafá o colocou nesse momento. Quais as consequências da aliança desastrosa para Josafá? Primeira consequência, ele quase morre. Que o Acabe não é bobo. O Acabe fala para o seu amigo e fala assim, olha, eu vou disfarçado. O Josafá, você pode ir trajado como tem que ser? Porque o rei vai com o traje real para a guerra. E o texto para a gente no capítulo 18 vai dizer que os sírios queriam só Acabe. Eles falaram, não precisa matar ninguém, nós só queremos o rei de Israel. Acabe se disfarça e Josafá vai vestido de rei. O povo sírio não conhecia, falou, lá está o rei, vamos matar o rei. E eles vêm para cima de quem? De Josafá. O amigão da aliança colocou ele numa enrascada. Já aconteceu isso com você? Faz uma aliança com o amigão, empresta aquele nome, empresta aquele cartão para até dia 5, né? Rapidinho. Tem 5 anos que você não vê mais o cara, o amigão. E você ficou com encrenca para resolver, né? O amigão botou ele nessa enrascada. E diz que os sírios vêm, capítulo 18, os sírios vêm, ele grita, o Senhor o livra. Então, ele quase morre. E é tão interessante isso aqui, que o texto vai dizer que um arqueiro, então, depois que passou por ele, olhou para ele, viu que não era, Deus o livrou, pega a flecha, eu fico pensando, o cara estava com a flecha aqui, e falou assim, putz, estou cansado, aí soltou, né? A flecha ao Acabe, e a flecha entra entre a armadura do Acabe e o mata. Como se Deus não fosse Deus e não governasse as coisas, né? Como se fosse acaso, simplesmente isso. Deus tinha dito que Acabe não retornaria, e ele não retornou. A segunda coisa que a gente vê, está lá no capítulo 19, versículo 2, quando ele volta para casa com a orelhinha baixa, ele volta para casa, vai dizer no versículo 2 assim, Jeú, vidente, filho de Anani, saiu ao encontro de Josafá e lhe disse, devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Ele quase morre, ele chega em casa, ele toma uma bronca de Deus, e ele sabe que a partir desse momento haveriam consequências daquele comportamento dele. O versículo 3 vai dizer que Deus ainda olha para ele com misericórdia e graça pela forma como ele vivia. A gente tem que lembrar que o Antigo Testamento, ele é muito causa e efeito, a gente vai encontrar muito isso no Antigo Testamento. O Novo Testamento já lida diferente com isso, né? O Novo Testamento a gente já está vivendo em graça, já não é mais essa coisa casual de causa e efeito, transacional. Então a gente vê que ele agora também encontra um inimigo real e ameaçador. O início do versículo 20 vai dizer isso para a gente, que agora, depois disso, então chegamos no nosso texto, depois disso o quê? Dele ter se aparentado com Acabe, dele ter feito todas essas decisões, os povos ao redor resolvem vir e atacar Judá. Talvez eles identificaram em Judá um elo mais fraco na aliança com Israel. Ou talvez eles sabiam que Israel não viria socorrer Judá, porque essa aliança era só de um lado, né? Era só de Judá para com Israel. Acabe não tinha aliança nenhuma com Josafá, ou compromisso nenhum com Josafá. Então a gente vê que ele chega agora, quase morto, repreensão severa de Deus, agora ele vê que a paz se esvai da frente dele, e agora ele lida com uma situação que talvez ele não lidava antes. Ele diz lá no versículo 17:6, do capítulo 17, versículo 6, que Deus lhe tinha tornado ousado o coração, e o versículo 3 diz que ele teve medo.
Então o homem ousado agora teme. Nós temos agora um rei com medo. Deus trouxe temor ao coração dele, ou ele trouxe temor, ou ele se tornou temeroso diante de todas essas situações. Esse é o contexto para a gente entender essa história do capítulo 20. Nós temos diante de nós aquele que foi um grande estadista, aquele que era um grande estadista, com um grande exército, com tudo indo bem, e ele, então, com as próprias mãos, se coloca numa situação onde ele perde o controle, as coisas saem do controle, e agora ele tem um inimigo vindo diante deles. Uma das coisas que nós podemos ver que ele entendia que isso vinha da parte do Senhor, é que ele levanta um jejum e convoca o povo para orar. Ele convoca o povo para orar. E aqui eu quero colocar então o que podemos aprender com Josafá em lidar com essas situações. Verso 3, finalzinho do verso 3 vai dizer que ele apregoou o jejum e então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Josafá, a primeira coisa que ele faz, quando ele se encontra e ele percebe que perdeu o controle de tudo, ele põe-se a buscar ao Senhor. Ele se rende à oração antes de render-se ao desespero. Ele se rende à oração antes de render-se à desesperança. Ele se rende à oração antes de render-se a si mesmo. Antes mesmo de fazer o censo, de convocar o seu exército. Lembra que eu te falei no capítulo 17, ele era um grande general? Antes de tudo, ele vai orar. Parece que ele aprendeu a lição. Então ele começa a buscar ao Senhor, e essa é a marca dele. E buscar ao Senhor tem um sentido também básico, não apenas de conhecer a vontade de Deus, mas buscar ao Senhor tem um sentido de derramar-se ou de relacionar-se com Deus num ato constante de adoração sobre quem Deus é e como Deus é. Conhecer a Deus é inclinar-se a Ele em profunda e em honesta adoração. Basicamente o que nós estamos vendo aqui é que ele se pôs a buscar ao Senhor e ele começou a inclinar o coração dele a adorar ao Senhor. E aí nós vamos para o segundo ponto que a gente aprende com Josafá. Em meio a tudo saindo do controle, ele para tudo, não apenas para buscar ao Senhor, mas ele para tudo e começa agora a adorar ao Senhor. Ele não só faz a atividade religiosa de um homem que teme a Deus e convoca um jejum, ele inclina o coração dele com inteireza dentro daquele ato que ele estava fazendo. Dentro daquele jejum. E a sua oração, se a gente continuar vendo aqui a oração dele, do versículo 7 até o versículo 12, a oração dele adora a Deus por quem Deus é. D.A. Carson, ele escreve assim, eu peguei um livro emprestado com o Cassandro, e ele escreve assim, a adoração centralizada em Deus começa com um foco na impressionante revelação de Deus. O Deus das Sagradas Escrituras. Então a nossa adoração ao Senhor não começa por aquilo que Ele pode nos dar. A nossa adoração começa por aquilo que Ele é. Por aquilo que a Bíblia fala que Ele é, pelos atributos de Deus. Nós adoramos os atributos de Deus, a pessoa de Deus. E o Carson continua, o Deus das Sagradas Escrituras, o Criador onipotente, que por sua palavra trouxe tudo à existência. Então, o Criador onipotente, o Deus Todo-Poderoso, recebe a nossa adoração. Carson continua, que é igualmente onipresente, estando acima de tudo e abaixo de tudo, em tudo, mas não contido no universo. O Deus que é onisciente, até mesmo contando os cabelos dos seus filhos, e conhecendo os seus pensamentos antes de se tornarem palavras. O Deus que é transcendente e santo, que habita na inacessível luz de sua própria glória. Quando nós adoramos ao Senhor, quando nós nos colocamos e inclinamos o nosso coração a adorar ao Senhor, nós não estamos cantando só músicas, irmãos. Nós não estamos aqui só fazendo um tipo de oração.
nós precisamos entender que adorar ao Senhor é aproximar-se desse ser onipotente, onisciente, onipresente, poderoso, transcendente, santo. Um Deus que é santo. Quando nós nos colocamos a adorar ao Senhor, hoje, quando você coloca-se, nesse domingo, quando você se levantou a sua voz e colocou a adorar ao Senhor, e você sabe muito bem que adorar não é só louvar, não é só cantar, mas eu estou dando esse exemplo, quando você abriu a sua boca hoje, quando o Ricardo subiu ali e começou a cantar, quando os músicos fizeram, nós nos juntamos a um coro celestial em todo o universo, que constantemente adora, celebra e exalta a Deus, pelo que Deus é. Por isso que quando eu e você nos colocamos nesse lugar de adoração, a gente tem que estar com o coração extremamente temeroso diante do Senhor. Por isso que o Senhor leva com tanta seriedade aqueles que estão incumbidos de ajudar outros a chegarem em adoração. Por isso que a nossa vida precisa estar escaneada diante do Senhor. Por isso que a gente precisa estar continuamente diante do Senhor, porque nós vamos chegar diante daquele que é santo, e nós vamos levar outros diante daquele que é santo. Então nós não fazemos um show, nós não fazemos apresentação pessoal, nós não mostramos como o nosso arpejo é bonito, nós não fazemos a nossa carreira musical, nós adoramos ao Senhor por quem Ele é. Por isso que nós cantamos a palavra. Por isso que nós cantamos o que a Bíblia diz. Por isso que nós não perdemos tempo em dizer que a casa é dele. Nós perdemos tempo em cantar os salmos e dizer grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Por isso que nós cantamos, cantai ao Senhor um cântico novo, tributai ao Senhor força, glória, honra, poder e majestade. Faça um teste na sua casa, meu irmão, essa semana. Separe um salmo de louvor ao Senhor, e cante-o no seu ritmo, na sua melodia, fale-o durante a semana inteira, e você vai me dizer o que vai acontecer no final dessa semana ou no seu coração. Diga ao seu coração essa semana assim: tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Exaltai ao Senhor entre as nações. Seja bendito o nome do Senhor em toda a terra. Pegue um salmo, cante a palavra, celebre a palavra. Por isso que nós adoramos, por isso que a nossa adoração é centrada na palavra, porque Deus é santo. E há uma diferença entre a gente ir para a adoração querendo ouvir algo em troca de Deus, ou ir para a adoração com o coração genuinamente deitado ou derramado na presença do Senhor. Há uma diferença muito grande, irmãos. Cassandra e Ricardo são muito talentosos, e a gente pode dizer assim para eles: cara, cria um ambiente aqui que eu quero que toda música o povo chore. Você consegue, não consegue? Mete um tonzinho menor, baixa a luz. Esses dias eu vi uma igreja que o cara estava falando uma música que falava sobre a volta de Jesus, e de repente vem um pastor pendurado num cabo de aço. Imagina o tamanho desse... Eu pendurado. Tamanho da coluna que ia precisar ali. Só aqui, ó, parecendo um querubinzão. Não funciona. Mas a gente apela para a emoção, por quê? Porque às vezes é o que as pessoas querem. Mas o Josafá mostrou para a gente que ele vai diante do Senhor e ele se prostra diante do Senhor. Na oração dele você vai ver que a adoração dele envolve um foco na pessoa de Deus. Durante esses versículos da adoração e da oração de Josafá, ele adora ao Senhor por quem Deus é. Ele traz à memória dele e do povo aquilo que dá esperança. Ele lembra do caráter de Deus e ele lembra das promessas do Senhor para a vida dele.
E aí ele declara, e é o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês, a total e restrita e absoluta confiança e dependência dele em Deus. Irmãos, eu vou te confessar que quando eu topei com esse versículo aqui, eu precisei de um tempo para mim digeri-lo. O versículo 12 é maravilhoso. O versículo 12 ele é fantástico. O conteúdo do versículo 12 é profundo. E quiçá a gente entendesse e vivesse isso, quanto problema a gente evitaria, quanta ansiedade desnecessária a gente evitaria. Olha o que ele fala no versículo 12, ele diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executará tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, nossos olhos estão postos em ti. Não sabemos o que fazer, não conseguimos lidar com a situação, tudo fugiu do controle, porém, nossos olhos não se moveram mais 1 centímetro de quem o Senhor é. Nós não estamos olhando para a circunstância, para o tamanho do exército, nós não estamos olhando para o tamanho do nosso exército. Os nossos olhos não se moveram 1 centímetro do Senhor. Hebreus, talvez, em Hebreus, quando a gente olha isso, a gente pode fazer um paralelo quando o escritor de Hebreus diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Você já viu uma criança que vai aprendendo a andar? Quando você solta, a mãe solta ela lá e você está aqui do lado de cá segurando, você percebe que ela não olha para lugar nenhum, ela olha para você, ela não tira os olhos de você, ela vem firme, fixa. Josafá disse que era assim que ele estava. O Spurgeon, falando desse texto, ele diz o seguinte, abre aspas, eles queriam dizer com esse texto: Senhor, se a ajuda vem, ela deve vir de ti. Estamos olhando para você, estamos te olhando para isso. Não pode vir de nenhum outro lugar, por isso olhamos para ti. Mas acreditamos que virá. Os homens não procurarão aquilo que eles sabem que não virá. Temos certeza de que isso acontecerá, mas não sabemos como, então estamos olhando. Não sabemos quando, mas estamos olhando. Não sabemos o que você quer que façamos, mas como uma serva olha para a sua senhora, também estamos olhando para você, Senhor. Senhor, estamos olhando. Senhor, não tiramos os olhos de você. E esse é o poder da adoração centrada na pessoa de Deus, e não em nós mesmos. Quando nós adoramos centrado em nós mesmos, nós apresentamos ao Senhor e nossos olhos estão nas bênçãos que nós queremos que o Senhor nos dê. A adoração centrada em Deus está no Senhor, está nele. Nós não sabemos o como, nós não sabemos o quando, nós não sabemos o que vai ser, da forma que vai ser e o que fazer, mas nós sabemos quem nós estamos crendo. Essa semana, ontem, sexta, nós assistimos um filme em casa, Amadeus, recomendo para você, um filme da década de 80, sobre a vida de Mozart. E ele traça um paralelo muito interessante, que é a vida de Mozart contada pelo seu maior rival, chamado Salieri, Antônio Salieri, se não me engano. E é interessante que no início do filme, o Salieri quer ser um compositor. E ele vai diante de Deus e ele ora, e ele diz: eu quero que você, Senhor, me dê o dom de tocar, porque eu quero tocar para que eu faça o seu nome grande, e tu faças o meu nome grande. E aí chega em Viena Mozart, um caboclo totalmente fora do padrão, devasso. E o Salieri não consegue entender como é que Deus dá graça para um homem como Amadeus e não dá graça para ele. Ao ponto de uma das cenas fortes do filme, ele vê o Mozart, ele fica ali, né? A gente vê a inveja nos olhos dele, e aí ele sai e volta para a casa dele, ele olha para o crucifixo e fala assim: eu tenho um problema com você.
E ele pega o crucifixo e joga no fogo. E ele fala, a partir de agora, a minha missão de vida é destruir Mozart. Porque a adoração do Salieri não era em Deus, era nele. Ele queria que o nome dele fosse feito grande. Ele queria que o nome dele fosse conhecido em toda a terra. Senhor, me habilita a ser um pregador, para que eu seja um grande pregador e que meu nome seja grande também. Isso é uma adoração centrada em nós. Deus nos convida para adorar centrado nele. E aí a gente vai começar a colocar o nosso coração completamente nele. Totalmente nele. Versículo 17 ao versículo 19 do capítulo 20 vai mostrar que agora, a partir de agora, o Josafá age conduzido pela adoração e não impelido pela emoção. A gente vai ver aqui que no versículo 14 e 15, depois da oração, alguém se levanta, um levita se levanta, fala a partir da palavra de Deus, versículo 15, dai ouvidos Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu Josafá, ao que diz o Senhor, não temas e não se assustem por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é nossa, mas é de Deus. Nesta batalha, amanhã descereis contra ele, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Toma posição, fica parado, vede o salvamento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não temas, não se assustem, amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor é convosco. Ele ouve a promessa. E aí o que ele faz a partir disso? Versículo 18, ele age conduzido pela adoração e não pela emoção. Versículo 18 vai dizer que ele, Josafá, se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá com ele. E os cantores começaram a louvar e a adorar ao Senhor. Mas veja bem, tudo isso antes da batalha acontecer. Eles não tinham sido libertos. A bênção não tinha chegado. Não tinha acontecido nada. Eles só tinham uma palavra de Deus. Mas eles se ajoelham e louvam ao Senhor. O inimigo continuava marchando contra eles. A situação não tinha mudado em nada, mas o que mudou? Eles. Por quê? Os olhos deles estavam no Senhor. De novo Spurgeon fala, eles adoraram. Mas por que eles fizeram isso? Eles não foram libertos. Não. Mas eles tinham certeza que seriam. Seus inimigos não estavam mortos. Não. Eles estavam todos vivos, mas tinham certeza de que estariam mortos. Então eles tinham adoração, e sua devoção ressuscitou de coração confiante e agradecido. É somente no ambiente de adoração que o nosso coração pode inclinar-se diante do Senhor e levantarmos com a certeza de quem Ele é, depositando nele nossa total confiança e certeza que as suas promessas serão cumpridas. Maravilhoso isso, né, irmãos? Nós normalmente temos crido e crescido dando ao Senhor a adoração depois daquilo que Ele fez por nós. Mas adoração é a gente contemplar o que o Senhor vai fazer, mesmo sem ainda ter acontecido, porque nós adoramos quem Ele é. E eu quero concluir esse texto, essa pregação, com o versículo 17. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Algo parecido com isso acontece pelo menos mais duas vezes nas Escrituras. A primeira delas foi em Êxodo, quando Deus ouve o povo e Deus decide que é hora do povo sair do deserto, do Egito. E Ele diz, tomem posição, cada um na sua casa, matem o cordeiro, passem o sangue. Vocês não vão ter que guerrear, essa guerra é minha, eu vou passar, o anjo vai passar, vocês serão libertos, vocês vão sair, e eu vou confundir os egípcios, eu vou fazer exatamente todas essas coisas. Primeira vez que a gente vê isso acontecendo é em Êxodo 12. Mas no Novo Testamento a gente vê isso acontecendo também. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores diz, essa batalha não é vossa, essa batalha é minha, o inimigo é outro. E na cruz do Calvário, nós só temos uma coisa a fazer, adorar ao Senhor.
foi-nos dado a vitória. Fomos libertos pelo sangue de Cristo Jesus. Cristo apenas nos convidou e nos convida diariamente a tomar posição. Ele venceu o inimigo. Naquela cruz, Ele nos resgatou definitivamente. Naquela cruz, Ele crava os escritos de dívida que eram contra nós. Naquela cruz, Ele assegura a vida eterna e abundante. Naquela cruz, Ele nos mostra que a adoração tem endereço e que a batalha mais importante foi ganha por Ele. Naquela cruz, Ele nos chama a adorar o Pai e colocar nele toda a nossa esperança e confiança. Por isso, nós podemos adorar, não porque a nossa situação mudou, mas porque o nosso Deus é imutável. Imutável. E Ele continua governando a história, governando a nossa vida e nos dirigindo ao momento que iremos juntar com o coral celestial e cantar ao Senhor e celebrar quem Ele é. O Salmo 96, ele é um salmo composto no período de exílio, um salmo composto no momento de dificuldade, um salmo composto no momento de prisão, aonde tudo que aquele povo podia era crer nas promessas de quem era Deus. E eles começam a dizer: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dias após dia, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos a sua maravilha, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Cantai ao Senhor. O que tem fugido ao teu controle? Cantai ao Senhor. Meu desafio para nós, o desafio para nós diante dessa palavra é inclinar o nosso coração em total adoração e dependência do Senhor.